aqui nas minhas perguntas, assim, porque com a Nova Aliança, com o Novo Testamento e tudo mais, ficou-se resumido os mandamentos. E muita gente se apega somente a esta frase: Deus é amor, amai a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Isso, agora que vivemos, né, e que vivemos sob a Nova Aliança, invalida todos os outros mandamentos? De maneira nenhuma. Eu vou até pedir licença. Porque aliás, as pessoas focam naquilo e falam: mas não precisa pensar nisso, isso era na época da lei, não sei o que. Então agora parece que as pessoas se acomodam. Olha, então eu amo, agora vou só, Deus é amor, aceita tudo. Tudo graça, então tudo bem. Esquece, não existe nada, nenhuma diretriz, nenhuma direção que a gente tem que seguir, só apenas acharmos que estamos amando e demonstramos amor, e já estamos salvos, já estamos sentindo paz, felicidade. Não. E aliás, Salvação. Amor por amor, Buda também me dá. Não é? Amor por amor, o budismo me dá isso. O hinduísmo me dá isso. Mas eu vou, usando aqui, com licença, sua Bíblia, eu vou responder a sua pergunta se Jesus veio mudar a lei ou os profetas, o Antigo Testamento. Vamos ler aqui Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante. Jesus falou o seguinte, estou passando até com cuidado aqui, porque está tudo tão bonitinho aqui para não... Estou passando folha a folha, gente. Se fosse a minha, já estava... É igual dirigir carro dos outros, né? A gente dirige com mais cuidado. Olha o que Jesus falou assim. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Percebeu? Eu não vim para abolir, mas para cumprir. Aí alguém fala, não, mas cumprir então quer dizer que veio cumprir, acabou. Não, vamos continuar. Ele disse assim... então ele cumpriu, ele a gente cumpriu, não precisa cumprir. Porque ele continua dizendo, digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céu e terra... de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Quando eu entrei aqui para a gente poder ter esse bate-papo, eu olhei para cima, tinha céu. Tem. E ainda tem terra. Tem. Então não passou. As profecias todas não se cumpriram. Então isso aqui também não passou. E ele continua dizendo, todo aquele que desobedece ao menor desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então o próprio Jesus respondeu. Agora, por que fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? É muito simples de entender. Se você olhar os 10 mandamentos, geralmente nos desenhos, nos livros, nas Bíblias ilustradas, são 2 tábuas de pedra. Aliás, no Êxodo, Moisés até traz as tábuas de pedra no plural. E no hebraico até está no dual, quer dizer que são 2 tábuas mesmo. Nos 4 primeiros mandamentos, são todos mandamentos referentes à minha relação com Deus. Não ter outros deuses diante de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, não adorar imagens de escultura, guardar o Shabat. São relações da humanidade para com Deus. Na segunda tábua, são relações da humanidade com a humanidade. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não cobiçar, não mentir, ou seja, são relacionamentos sociais. Então, na primeira tábua, eu tenho o resumo no mandamento que diz amar a Deus sobre todas as coisas, os 4 primeiros mandamentos. Sim. Na segunda, amar ao próximo como a mim mesmo, os 6 seguintes mandamentos. Então, o mandamento se resume a uma questão de amor. Agora, para fechar essa resposta aqui, tem uma coisa importante que eu tenho que dizer, Karina. Para não cairmos no legalismo. Eu não sei se alguém que está assistindo a gente nesse momento, em qualquer lugar do Brasil ou do exterior, porque eu sei que tem muito alcance o que você produz aqui, eu não sei se haverá advogados brasileiros, sei que funciona pelo menos pelo direito brasileiro. Você sabia que se entrar um bandido na sua casa, um ladrão, e você, para defender a sua honra, sua família, qualquer coisa, brigar com o ladrão e pegar uma arma, legítima defesa, e matá-lo, apesar de ser legítima defesa, naquele primeiro momento, você teria que fugir do flagrante. Por quê? Porque se a polícia vier, você vai ser preso, porque o flagrante houve ali. É aquela questão da fuga do flagrante. Então, se você entende de leis, mesmo que você matou ali em legítima defesa, mas você tem que fugir. Agora, imagine você fugindo.
Quais são as preocupações que passam na cabeça? Bom, eu posso imaginar algumas. Por exemplo, nossa, eu matei um bandido. E se ele tiver comparsas que vão vingar depois a morte dele? Gente, quando eu saí correndo, eu deixei tudo aceso, eu deixei a minha carteira em cima da mesa com documento, com cartão de crédito. Eu preciso agora procurar meu advogado e não estou nem com o celular na mão. E se eu vou ter que mudar daquele lugar ali? E se eu for preso? São pensamentos dessa natureza. Sim. Agora eu quero mudar a ilustração. Suponhamos numa fatalidade que você está em casa limpando uma arma de uma coleção do seu avô e você não viu que ela estava municiada. E acidentalmente você mata a queima-roupa a sua filhinha de 3 anos de idade. Ai, credo, não quero nem pensar nesse negócio aí. Mas vamos imaginar a cena só para entender a dor. Legalmente falando, repito, legalmente falando, você também tem que evitar o flagrante. Porque na primeira situação você tem que fugir. Na primeira situação você evita o flagrante para depois entrar com um pedido de legítima defesa. Situação dessa? Bingo, aí que está a questão. Socorro. Nem mãe nem pai. Na segunda situação, você também não consegue fugir. Você teria que fugir do flagrante, porque você vai ser preso. Mesmo que depois você fale que foi acidentalmente. Mas por que na primeira você foge, na segunda não? Quais os pensamentos que estariam passando na sua cabeça no segundo caso? Documento em cima da mesa? Ligar para advogado? Não. O único e exclusivo pensamento é: eu feri alguém que eu amo. Com essas ilustrações fortes, eu reconheço, você vê a diferença entre guardar os mandamentos de Deus por amor ou por legalismo. Em ambas as situações, a regra é clara: fuja do flagrante. Só que na primeira, eu matei um desconhecido, não tem nada a ver com ele. Aí eu me preocupo com a carteira, preocupo com o advogado, preocupo com o cartão de crédito, preocupo com a vingança. Na segunda, não. É um pensamento apenas: eu matei alguém que eu amo. Quando eu quebro alguns dos mandamentos de Deus, por qualquer razão que não seja o amor, eu fico preocupado com a consequência, vai que alguém descobre, estou perdido, as consequências serão ruins. Medo do inferno. Mas quando você quebra os mandamentos, amando a Jesus, a sua dor é como no segundo caso. Eu feri alguém que eu amo. Eu não estou chateado pelas consequências, eu estou triste porque eu magoei alguém que eu amo. Essa é a diferença. E eu fico tão emocionada e admirada de ver a forma, né? Que pessoas como você, que tem esse estudo, que tem esse conhecimento, fala e permanece com amor, com esse brilho nos olhos. Né? É tão lindo de ver. Eu quero que você conte um pouquinho mais o que veio primeiro, a questão do seu estudo e desse amor sendo alimentado juntamente com esse estudo. Conta. O que veio primeiro? A vontade pela arqueologia, pela filosofia, o estudo da Bíblia? Como se iniciou esse amor? Foi uma coisa interessante. Eu entendo assim, Karina, Deus faz planos para nós todos os dias. Há muitas pessoas que estão nos ouvindo que pensam assim: qual o plano de Deus para minha vida? No singular. Eu imagino que nem sempre é assim. O plano de Deus é que você seja feliz dentro das regras dele. Então imagine que, por exemplo, você agora é uma criancinha, uma garotinha de 8 anos e o seu pai, com muito carinho, leva você até uma loja com um monte de brinquedos e fala assim: filhinha, pode escolher o brinquedo que você quiser, papai vai levar. Poxa, papai, mas qual que o senhor quer que eu escolha? Eu estou na loja com você. Aqui você pode escolher o que você quiser. Então Deus, às vezes ele fala o seguinte: filho, escolha que eu vou pagar, desde que você escolha aqui dentro. Desde que você escolha com sabedoria, eu ajudarei você. Então Deus foi moldando a minha vida. Quando eu estava no ensino médio, eu já queria fazer teologia. Eu queria servir na obra como um pastor e tal. Talvez uma reminiscência até da minha cultura católica, porque, e eu digo isso aqui com muito carinho no meu coração, algumas pessoas devem ter perguntado assim: mas por que ele mudou de religião? Eu posso até explicar isso mais à frente, se for necessário, mas eu quero dizer para vocês uma coisa muito séria. A Igreja de Deus é maior do que a igreja que eu frequento, porque ela é feita dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão lá fora e que discordam de mim. Tá certo? E dentro da Igreja Católica tem muitas pessoas maravilhosas, sinceras. E eu encontrei muito amor na Igreja Católica. Eu deixei de ser católico por uma questão doutrinária. Não foi por uma questão que me decepcionei com os homens, porque se decepciona com homens e mulheres em qualquer lugar.
né? E o curioso, apenas um parênteses bem rápido para entrar nessa resposta. Se a gente se decepciona com a gente mesmo, exatamente. E a gente acha que a gente se conhece, imagine com o próximo. Não, com certeza. Olha, o trânsito, nós estamos aqui no centro de São Paulo e os paulistanos não vão ficar chateados comigo. Mas o trânsito aqui às vezes é caótico no horário do rush, né? Terrível. Quem já não tomou uma fechada de algum barbeiro ali, o pessoal chama de domingueiro, aquela coisa toda, às vezes é uma moto, às vezes é um caminhão, aquela coisa toda, mas ninguém desiste de dirigir por causa disso. Quem aí que é torcedor de futebol, que nunca decepcionou com o time, com o técnico, e ninguém deixa de vestir a camisa do time, mas com a igreja a gente deixa, porque decepcionou. Sim. Então, assim, decepções você tem em todos os lugares, você tem que orar a Deus para que você não seja decepção para o outro. A partir disso, como eu falei, eu deixei a Igreja Católica por uma questão doutrinária, não foi por uma questão de vulgarizar a fé de muitos irmãos católicos sinceros. E ali eu lembro que o padre, já falecido, Dom Sebastião Roque, depois virou bispo, eu ia para a casa paroquial, que era o meu refúgio, porque a minha casa, eu já falei, era uma pocilga emocional, muita violência do meu irmão. Aliás, terrível. Muitas pessoas sofrem com isso, né? Pessoas que já estão no caminho de Deus, que são cristãos e falam, como eu faço? Eu deixo a minha família, eu não deixo? Qual o seu conselho para esse... Eu repito as palavras do Cristo. Eu tento transformar a minha família, eu tento ser um exemplo dentro de casa, fora de casa. Você só tem... O Henrico só tem uma situação em que ele pode legitimamente desobedecer você. É se você der uma ordem contrária ao que Deus pediu para ele. É o único momento. Jesus falou, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E não foi eu que os rejeitei. Teve uma situação que eu fui expulso de casa. Depois eu posso contar mais detalhes disso. E então, antes de me tornar adventista, o meu conflito ali, eu ia para casa do padre lá. E eu lembro que havia muitos livros de teologia que depois de muitos anos ele me doou a biblioteca dele. Então tinha livros de grego, hebraico, ele falava de Jerusalém. Então já tinha aquilo ali. Quando eu estava no ensino médio já adventista, ainda tinha aquela sede teológica. Eu queria servir na obra de Deus. E a única coisa que eu sabia de teologia é que a gente ia para uma universidade adventista, fazia o vestibular e tinha 4 anos para fazer o bacharel. Não sabia mais nada. Eu não sabia qual era o leque de matérias. Sim. Na verdade, eu queria ser um pastor. Ponto. Aí eu fui, fiz o vestibular, passei. Aí que eu comecei a ter as matérias. Quando eu tive a primeira matéria de introdução geral à Bíblia, com o falecido professor Pedro Apolinário, que também dava aula de grego, teve uma coisa assim, eu falei assim, é isso aqui que eu quero estudar mais. E fiz o bacharel. Terminei o bacharel, fui trabalhar como pastor no interior de Minas. Depois eu saí, pedi uma licença e fui estudar. Aí fui fazer o mestrado. Aí eu fiz o mestrado com os jesuítas. Eu me lembro até hoje, quando o superior da ordem falou comigo, por que você veio estudar aqui com os jesuítas? Né? Eu falei, porque vocês são os melhores. Eu procurei o mais difícil. Aí eu fiz o mestrado ali com eles, o único não católico lá. Eu fiz o mestrado em patrística, pais da igreja. Para quem não sabe, patrística são os primeiros autores do cristianismo pós-apostólico, que escreveram ali entre o 2º século de nossa era até o 4º século aproximadamente. Então eu estudei os pais da igreja. Depois que eu fiz patrística, aí eu comecei um doutorado, que não pôde continuar, porque teve polêmica a minha posição lá no meio dos jesuítas. Eu ia até te perguntar, porque você já tendo um certo conhecimento, né, de outra religião, do que você já tinha estudado, em algum momento aquilo iria se conflitar, né? Mas olha que interessante, eu posso dar um exemplo negativo e um exemplo positivo. Eu tive padres muito queridos que respeitaram a minha diferença de opinião. Eu me lembro do padre Francisco Taborda, professor de sacramentos. Sacramentos, na visão católica, não tem nada a ver com a visão evangélica ou protestante. E eu lembro que eu fiz um paper para ele e ele me deu nota máxima. E eu perguntei, padre, por que você me deu nota máxima? Ele falou assim, eu não dei nota pela sua conclusão, mas por sua coerência. Você argumentou bem. Nunca mais esqueci disso. Quando eu saí de lá também, que alguns não aceitavam ter um não católico ali dentro, a coisa foi parar até em Roma, um outro padre, Johan Konings, belga, que ia ser meu orientador, ele tomou a iniciativa de pegar toda a minha papelada e mandar para São Paulo, para a Pontifícia Universidade Nossa Senhora da Assunção, Faculdade Nossa Senhora da Assunção, que hoje é ligada à PUC. Aí eu fui para São Paulo, e isso sem contar os colegas de sala, muito queridos. Eu reencontrei um deles recentemente, o padre Joãozinho. Manda aqui o meu abraço para ele, beijo no coração. Gente querida demais. E outros que eu conheci, muito queridos. E eu fui para São Paulo,
Então eu percebi que dá para discordar com classe, Sim. sabe? Com educação.